Muito boa tarde a todos. Nós vamos dar início à reunião conjunta das comissões de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Meio Ambiente, Agricultura, Comissão de Obras e Serviços Públicos e a Comissão de Finanças, para tratarmos do projeto de lei número 4358, o Plano Diretor. Daqui a pouco nós vamos fazer a leitura dos pareceres e também vamos ter, nessa oportunidade, vamos ter a chance aí de ouvir os representantes do Poder Executivo. Eu queria já convidá-los a tomar assento. Secretário Ricardo, secretário de Meio Ambiente. Rapone. Edno. A Edna está só acompanhando. Se quiser ficar aqui, fique à vontade. Nós vamos passar, então, iniciar com a leitura dos pareceres e, na sequência, nós vamos poder ouvir, então, o secretário e discutir sobre o projeto do plano diretor. Vamos registrar a presença, né, dos membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereador Renato de Moraes, o presidente, eu como suplente. Nós somos dois da Comissão de Constituição. Comissão de Meio Ambiente, o presidente é o vereador Vladimir, por enquanto só ele. Comissão de Obras, presidente o tenente Melo. Tem mais alguém da comissão? O vereador Renato é membro e o vereador Vladimir também é membro. Da Comissão de Finanças, eu como presidente e o vereador Santi, o relator. Perfeito. E o tenente Melo suplente. Então, estamos aí com a composição das 4 comissões. Agradeço desde já a participação e o apoio da Débora e peço, por gentileza, a leitura dos pareceres. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.358. Aspectos legais. O direito urbanístico passou a ocupar a posição de destaque com o advento da Constituição, que, em seu artigo 182, preconizou a fixação de diretrizes gerais em nível nacional para a política de desenvolvimento urbano, a ser executada pelo Poder Público Municipal. Foi com fundamento no citado artigo 182 que sobreveio a Lei 10.257, denominada Estatuto da Cidade, que acabou disciplinando também o disposto no artigo 83 da Constituição, concernente ao uso capião pró-moradia, que, no posicionamento de alguns juristas, auto-aplicável. Estabeleceu os objetivos da política urbana a serem alcançados por meio de ordenação do uso e ocupação do solo urbano, de expansão do território urbano e da função social da propriedade, ficando evidente através de uma simples visualização desses objetivos e do conteúdo do direito às cidades sustentáveis, para concluir que a propriedade privada de natureza individualizada cedeu lugar à propriedade de finalidade social. Mesmo assim, a superestimação do princípio da função social da propriedade, entretanto, não pôde implicar anulação do direito de propriedade, nem imposição de restrições ao seu exercício, além dos limites constitucionais. O artigo 182 e o artigo 30 da Constituição, combinado com o artigo 12 da Lei Orgânica do Município, dispõe que compete ao município executar as políticas públicas de desenvolvimento urbano em seu território e elaborar o seu plano diretor, em estabelecer as normas de edificação, loteamento, zoneamento urbano e rural, observada a função social da propriedade, devendo o plano diretor ser submetido à análise e aprovação pela Câmara Municipal. A obrigatoriedade de aprovação pela Câmara, prevista no artigo supra, se aplica também às alterações e revisões do plano diretor, sendo a análise pela Casa Legislativa requisito obrigatório de validade da alteração. Aliada à Constituição e Estatuto da Cidade, na Lei Orgânica do Município, também vamos encontrar referência ao plano diretor integrado nos artigos 145, 146 e 147. Neste contexto, verificamos que está correta a competência municipal em razão da matéria para legislar em prol do interesse local, bem como está correta a iniciativa do projeto de lei. Eis que a política de desenvolvimento urbano será executada através do Poder Executivo, devendo ser observada a maioria simples dos membros da Câmara para aprovação do projeto, nos moldes do artigo 147 da Lei Orgânica. Referente ao quórum de deliberação, independentemente de qualquer discussão sobre o objeto da matéria ser apreciado e aprovado através de lei ordinária,
Entendemos que, a priori, deve-se obediência ao disposto na lei orgânica vigente, que exige a aprovação do plano diretor através de lei ordinária e consequente deliberação via maioria simples. Importante dizer que, após a alteração da lei orgânica via emenda 47, o assunto a ser deliberado passou a exigir a maioria simples na votação entre os membros do Parlamento. Com efeito, considerando que a matéria passou a ser tratada via lei ordinária, também entendemos que a revogação da Lei Complementar 8 e Lei Complementar 73, ambas previstas no artigo 176 do projeto em análise, deverá decorrer nos moldes apresentados, não sendo necessária uma lei específica para essa finalidade. Referente às revogações, importante tecer 3 comentários. Apesar da Lei Complementar 73 não tratar diretamente sobre matéria do plano, ou mesmo ser parte integrante da Lei Complementar 8, ela é decorrente desta e possui toda a sua fundamentação com base na Lei Complementar 8, sendo que a revogação da principal, naturalmente, também deverá revogar aquela no âmbito jurídico. 2. Importante que também fique revogada expressamente a Lei Complementar 74, que alterou a Lei Complementar 8. 3. Considerando as revogações expressas previstas no artigo 176 do projeto de lei e para evitar questionamentos futuros, sugerimos a inclusão de novo artigo visando convalidar todos os atos praticados sob a égide das leis complementares de números 8, 73 e 74 de 2003 e 2013. No que diz respeito à legislação, a Lei Federal 10.257, denominada Estatuto da Cidade, estabelece as diretrizes gerais da política urbana que devem ser observadas pelos municípios na confecção ou alteração de seus planos diretores. São as formalidades necessárias de regular tramitação. O Estatuto encerra em sua estrutura 5 capítulos. Capítulo 1, com os artigos 1º a 3º, sobre diretrizes gerais, enquanto capítulo 2, artigos 4º a 38, trata de política urbana, compreendendo 12 seções. A seção 1 cuida dos instrumentos em geral, ao passo que a seção 2 trata do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. A seção 3 cogita do IPTU progressivo no tempo, enquanto a seção 4 cuida da desapropriação com pagamento em títulos. A seção 5 trata do uso capião especial de imóvel urbano, ao passo que a seção 6 cogita do direito de superfície. A seção 8 cuida do direito de preempção, enquanto a seção 9 trata da outorga onerosa do direito de construir. A seção 10 cogita das operações urbanas consorciadas, enquanto a seção 11 trata da transferência do direito de construir. Por fim, a seção 12 dispõe acerca do estudo de impacto de vizinhança. O capítulo 3, com artigos 39 a 42, trata do plano diretor, enquanto o capítulo 4, com os artigos 43 a 45, cuida da gestão democrática da cidade. Finalmente, o capítulo 5, com os artigos 46 a 58, versa sobre as disposições gerais. O referido estatuto destaca a função social da propriedade da cidade, sua sustentabilidade, sua gestão democrática, dentre outros princípios, se não vejamos. Ainda que o Poder Executivo tenha realizado audiências públicas anteriormente, a Câmara Municipal também deverá fazê-lo durante a tramitação do projeto como condição de validade, garantindo a participação dos cidadãos, das entidades representativas de vários segmentos da sociedade e de órgãos consultivos da sociedade civil. O artigo 43 trata da gestão democrática da cidade, com matriz constitucional no artigo 1º e no artigo 29, inciso 12, que proclama o Estado Democrático de Direito, com fundamento, dentre outros, na cidadania e prescreve a cooperação das associações representativas no planejamento municipal, respectivamente. De forma complementar, o artigo 44 coloca com clareza a importância das audiências públicas e consequente gestão orçamentária participativa em âmbito municipal, dispondo que a gestão orçamentária participativa, de que trata a linha F do inciso 3º do artigo 4º desta lei, incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, como condição obrigatória para sua aprovação na Câmara. Também o artigo 97, inciso 3 e 4º da Lei Complementar 8, plano diretor em vigor, determina que, para a alteração deste plano, o chefe do Executivo deverá criar, através de decreto, uma comissão de acompanhamento das alterações do plano diretor, composta por técnicos da Prefeitura. O artigo 98 do plano diretor vigente determina que as ações da CAI deverão ser submetidas à apreciação do CODID. Dessa maneira, conforme dispositivos, torna-se necessária a formalidade na tramitação e votação do plano diretor inicial, seja para alteração, revisão ou revogação do mesmo. Com efeito, após apontamentos já realizados no parecer ao projeto de lei complementar 100, que trata do mesmo objeto e conteúdo do projeto em análise, foram anexados à proposta documentos comprobatórios que inicialmente demonstram o real cumprimento das formalidades legislativas inerentes à alteração pretendida, quais sejam:
Ata da reunião e a apreciação do CODIT-CAI, acompanhada da lista de presença. 2. Decreto 4.735, responsável pela nomeação dos membros da comissão para acompanhar os trabalhos de acompanhamento e implementação do plano diretor no município. 3. Edital de convocação de audiência pública para apreciação da proposta de revisão do plano diretor realizados nos dias 10 de março e 11 de março e 12 de março, com comprovante de publicação. 4. Lista de presença referente à reunião de abertura para revisão do plano diretor em 5 de agosto de 2013. Análise legal dos dispositivos. Ultrapassados os aspectos formais para regular a tramitação do projeto, passamos à análise dos dispositivos e do próprio conteúdo jurídico face às determinações constitucionais do Estatuto da Cidade, da Lei Orgânica e demais legislações. Destacamos também que os elementos sobre o interesse público deverão ser analisados e deliberados, sempre com informações suficientes e esclarecedoras que, quando necessário, deverão ser solicitadas junto ao próprio Executivo. Sobre questionamentos direcionados ao Executivo, a própria justificativa da proposta deixa claro tal possibilidade através da Secretaria Municipal de Planejamento. Referente à solicitação de informações ou esclarecimentos a pontos específicos do projeto, entendemos que também poderão ser realizados em audiências públicas necessárias à tramitação da proposta, sendo complementadas nas reuniões das comissões permanentes. Nestas reuniões, é de grande importância ao processo e ao interesse que sejam convidados diversos segmentos da sociedade com o objetivo de colaborar nesta estratégica peça do planejamento municipal. Frente à análise propriamente dita, sem a pretensão em comparar todo o texto da lei vigente com a proposta apresentada, é importante apenas tecer alguns comentários sobre os conteúdos. Num primeiro momento, vale destacar nítida diferença entre os dois diplomas no que diz respeito ao conteúdo aliado à forma e desenvolvimento dos dispositivos de cada uma das leis. Enquanto na Lei Complementar 8, os dispositivos são agrupados e desenvolvidos de maneira explicativa, acadêmica e, em alguns pontos, até mesmo complexa, na proposta apresentada via projeto 4.358, estão agrupados de forma didática e operacional com um número reduzido de dispositivos. No projeto em trâmite, encontramos considerável número de artigos com redação assemelhada com as contidas na Lei Federal 10.257. Numa visão macro e baseada apenas nos títulos do plano, verificamos o seguinte conteúdo na Lei Complementar 8. No projeto de lei, verificamos as seguintes prioridades referentes ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Itajubá. Título 1, disposições preliminares. Título 2, os princípios fundamentais e objetivos gerais da política urbana. Título 3, os eixos estratégicos do desenvolvimento municipal. Título 4, do desenvolvimento do território. Título 5, dos instrumentos de implementação do plano diretor. Título 6, das diretrizes setoriais. Título 7, das ações públicas estratégicas para a estruturação urbana. Título 8, da gestão urbana. Título 9, das disposições finais e transitórias. Sem adentrarmos nos desdobramentos de cada título, da simples análise dos conteúdos dos diplomas, constatamos importante diferença entre os mesmos, sendo que a lei complementar vigente tem maior abrangência em relação à diversidade dos assuntos tratados na nova pretensão legislativa. Já na proposta apresentada, os assuntos tratados no título 7 da Lei Complementar 8 não estão presentes, consignando de forma geral apenas no título 6 das diretrizes setoriais, capítulo 3, as diretrizes setoriais referentes ao patrimônio histórico e cultural. Na nova proposta, não encontramos qualquer desdobramento sobre políticas públicas, objetivos, diretrizes ou ações estratégicas referentes ao desenvolvimento econômico e social, desenvolvimento humano e qualidade de vida, até mesmo com assuntos relacionados ao trabalho, emprego, renda, educação, saúde, assistência social, entre outras. Em outro exemplo mais específico, também podemos citar alguns assuntos tratados na lei vigente que acaba, a nosso ver, por extrapolar aquilo que deveria estar disposto na legislação que dispõe sobre o plano diretor. Por exemplo, podemos citar o caso dos dispositivos que tratam de uso e parcelamento do solo, que, na realidade, nos termos da lei orgânica, deverá ser tratado, detalhada e operacionalmente em lei específica que dispõe sobre o assunto. Entendemos que a finalidade do plano diretor seja orientar as ações para o devido planejamento e uso correto do solo urbano, deixando para a lei específica sua real utilização. Ainda com certa relação nas divisões dos setores e do território municipal, também destacamos nítida diferença entre os dois diplomas. Eis que na lei vigente verificamos as divisões especificadas e denominadas por zonas com denominações conforme especificidades de cada região. Já, analisando a nova proposta, constatamos a divisão em duas zonas principais subdivididas. No caso da urbana, em zona adensável e zona de adensamento restrito e zona de expansão urbana.
No artigo 20 da proposta legislativa, em complemento ao zoneamento, estão estabelecidas as áreas especiais que, pelas características específicas, demandam políticas de intervenção e parâmetros urbanísticos diferenciados, prevalecendo sobre os zoneamentos, quais sejam área central, área de controle de risco de inundação, área de referência do Sapucaí, área de interesse econômico, área de interesse tecnológico, área de interesse social, área de interesse cultural, área de interesse ambiental, área especial residência e área especial rural. Em consequência, as novas determinações existem reflexos nos próprios mapas anexos que acompanham o projeto de lei. Nos mapas anexados ao projeto, verifica-se importante diferença desde a demarcação do limítrofe urbano até as já citadas áreas e zonas de desenvolvimento da cidade. No caso específico do anexo 6, no mapa de sobreposição de zoneamento urbano e áreas especiais, fica evidente que todas as áreas e zonas estão bem definidas. Aqui, vale informar que a área de que dispõe sobre o zoneamento urbano teve sua dimensão reduzida em relação ao zoneamento vigente, assim como a área central e algumas de suas especificidades nele contida, como, por exemplo, a área de interesse cultural. Mesmo com todos os anexos apresentados de maneira harmoniosa e aparentemente condizente com as demarcações e delimitações do território municipal, não possuímos conhecimento específico na área capaz de realizar uma análise técnica detalhada, a qual deverá ser realizada através de profissionais capacitados no assunto. Enfim, mesmo com a notável diferença entre a lei vigente e a proposta apresentada pelo chefe do Executivo, verificamos que o projeto apresenta os requisitos exigidos pelos artigos 42, 42A e 42B do Estatuto da Cidade. O artigo 42 define o conteúdo mínimo do plano diretor, abarcando as matérias previstas nos incisos 1 a 3, e deve conter a delimitação da área sujeita ao parcelamento, edificação ou utilização compulsórios com fixação de prazos e condições para aplicação sucessiva dos instrumentos previstos no parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição. A ausência dessa delimitação impossibilitará o previsto no citado parágrafo 4º. É claro que, em relação à desapropriação, ela sempre será possível, com fundamento em utilidade pública, hipótese em que o pagamento da justa indenização não poderá ser em títulos da dívida pública, mas em dinheiro. Deve conter ainda disposições pertinentes ao direito de preempção, outorga onerosa de potencial construtivo e alteração do uso do solo, operações consorciadas e transferências do direito de construir. Deverá prever um sistema de acompanhamento e controle do plano diretor, inciso 3, a execução do plano diretor, assim como sua formulação, exige participação popular, pelo que indispensável conter prévio disciplinamento dessa gestão democrática, inclusive com vista à revisão do plano, que é obrigatória a cada 10 anos, pelo menos. Detida a análise, os dispositivos e consequentes assuntos tratados no projeto de lei 4.358, constata-se plena observação às diretrizes exigidas no artigo 42 do Estatuto, à exceção da transferência do direito de construir. Numa interpretação literal ao disposto no artigo 42, especificamente no inciso 2º, verificamos como requisito essencial e mínimo aquilo que está previsto. Naturalmente, a transferência do direito de construir, contida no artigo 35 do Estatuto, deveria estar previsto no plano. De forma geral, o dispositivo, ao contrário do que ocorre na operação urbana consorciada, permite transferir o potencial construtivo de um imóvel situado em determinado local para outro imóvel situado em outra localidade fora da área abrangida pela operação consorciada. Esse potencial em abstrato poderá ser utilizado pelo proprietário do imóvel ou alienado desde que por escritura pública. Em relação ao artigo 42A, não existe na proposta qualquer informação sobre áreas de inundação bruscas, que num primeiro momento poderia ser importante, necessária e incluída ao projeto. Claro que nesse aspecto deverá ser considerado e analisado o correto significado do termo inundações bruscas, considerando ainda a aplicação ou não ao município. Já referente ao artigo 43b, apesar de não constar qualquer informação no projeto através de dados informais, verificamos que não existe pretensão no aumento do perímetro urbano. De qualquer forma, essa informação poderá ser confirmada com os técnicos responsáveis pela elaboração ou acompanhamento do plano. Também, entre os dispositivos do projeto, existe constante menção à LPOS, de Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, entre outros códigos. A nosso ver, a lei e códigos mencionados acabam na proposta por se complementarem, principalmente nos termos da lei orgânica. Mesmo com a clara intenção do artigo 173, obrigando o Poder Executivo a promover a regulamentação com prazos máximos a algumas leis municipais, códigos, plano, entre outros, entendemos que no caso específico da LPOS, o Código de Edificações,
A tramitação e aprovação deverão ocorrer concomitantemente, eis que, no caso específico dos diplomas citados, poderão ocorrer incompatibilidade entre os instrumentos legais. Desta feita, sem levar em consideração os demais regulamentos legais e complementares ao plano diretor, verificamos considerável inter-relação entre os dispositivos na parte operacional do desenvolvimento urbano do município. Outro ponto que, a nosso ver, também necessita de certa atenção, refere-se à revogação da Lei Complementar 8 em sua totalidade, que, ao deixar de existir no ordenamento jurídico, poderá gerar consequência a outras leis que fazem referência direta à mesma. Assim, em homenagem ao correto planejamento, além do conteúdo no artigo 173 do projeto de lei, com a promoção das respectivas regulamentações e atualizações ali contempladas, também entendemos necessários cuidadosa pesquisa na legislação municipal, com a finalidade de atualização de outras leis que foram aprovadas e encontram-se em plena vigência e possuem ligações à Lei Complementar 8. Apesar dos diversos apontamentos realizados ao projeto inicial, e já corrigidos no projeto em análise, necessário ainda tecer pequenas observações e realizar algumas correções na nova proposta apresentada pelo chefe do Executivo. No parágrafo 7º do artigo 3º, sugerimos complemento final ao dispositivo citando as peças orçamentárias nos seguintes termos. Gestão democrática é a garantia da participação de representantes dos diferentes segmentos da população, diretamente ou por intermédio de associações representativas nos processos de planejamento e gestão da cidade, de realização de investimentos públicos e na elaboração, implementação e avaliação de planos e projetos de desenvolvimento urbano previstos nas peças orçamentárias. No item 37 do artigo 11, apesar de constar parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, não existe a definição conforme apresentados nos demais incisos, para a devida harmonia do dispositivo em comento, necessário seu complemento. Considerando que o artigo 19 diz que a alteração do zoneamento somente poderá ocorrer mediante lei de revisão do plano diretor, e o seu parágrafo único dispor que o perímetro urbano somente poderá ser alterado quando da revisão do plano diretor, verifica-se certo engessamento no caso de alteração do zoneamento vigente, eis que o parágrafo único do artigo trata de assunto diverso do parágrafo. Mesmo considerando apenas um período de revisão, serve a título de reflexão. Na redação do artigo 26, em vez de área inundada pela última cheia do rio Sapucaí, entendemos existir a possibilidade de um parâmetro mais objetivo. No artigo 30, a largura de referência da faixa ao longo do rio Sapucaí está divergente entre a metragem, 50 metros, e sua menção por extenso, entre parênteses, 80. Este item deverá ser corrigido após verificação exata da pretensão legislativa em questão. Em relação aos artigos 60, 61, 94 e 98, que nesse projeto fazem referências à Lei Federal 13.465, de fato, constatamos a alteração em relação à Lei 11.977, citada no projeto inicial. No caso da nova redação proposta ao artigo 68, sugerimos que, ao final, seja incluído breve redação nos seguintes termos. Para fins do REURB, o Poder Executivo Municipal poderá dispensar as exigências relativas ao percentual e as dimensões de áreas destinadas ao uso público ou do tamanho dos lotes regularizados, assim como outros parâmetros urbanísticos e edilícios, desde que seja comprovada a viabilidade técnica, assinado por profissional competente da área. No caso do caput do artigo 98, considerando a exclusão do artigo 94 do projeto original, a referência ao mesmo artigo 98 está equivocada e precisa ser corrigida. Na realidade, o correto é a citação ao artigo 97 e não 98, sem prejuízo do artigo 97, a regularização. Continua. O artigo 119 também está fazendo referência ao mesmo artigo 119 de forma errada, sendo necessária sua correção para o artigo 118. A notificação D, que trata o artigo 118 desse plano diretor, far-se-á. Em relação ao disposto no artigo 130, especificamente ao seu parágrafo único, que altera a Lei Municipal 2.822, sem embargos divergentes, entendemos que essa seja objeto de lei específica e não de matéria tratada na Lei Municipal que dispõe sobre o plano diretor do município. No que diz respeito à criação do Conselho da Cidade, disposto no artigo 164, no próprio corpo da lei que cuida do plano diretor, apesar de não existir impedimento legal para tal pretensão, entendemos não ser a maneira mais adequada para tal previsão. O caput do artigo 138 e 143 fazem referência aos incisos 1 a 9 do artigo 135 do plano. Analisando o artigo 135 do projeto, verificamos que o mesmo possui apenas 8 incisos e não 9, conforme citação.
Nesse caso, deverá ser alterados os dispositivos, passando sua parte final a referenciar os incisos de forma correta em relação ao artigo 135, nos incisos 1 a 8 do artigo 135 desse plano diretor. No artigo 155, apenas a título de padrão, sugerimos que a sigla do Codify seja acompanhada da denominação completa do Conselho e que ao Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico de Itajubá seja acrescida sua sigla, caso esteja prevista em lei. Conforme o comentário já realizado acima, além da revogação expressa da Lei Complementar 74, no artigo 176, sugerimos a inclusão de novo dispositivo visando convalidar todos os atos praticados sob a égide das leis que serão revogadas pelo presente projeto de lei. Assim, tomamos a liberdade de propor a seguinte redação. Artigo 175. Ficam convalidados todos os atos praticados sob a égide da Lei Complementar número 8, da Lei Complementar número 73 e da Lei Complementar número 74. Em decorrência da sugestão acima, entendemos que os artigos 175 e 176 poderão ser agrupados em um único dispositivo. Por fim, referente aos anexos integrantes da proposta em análise, sem adentrar em qualquer aspecto técnico, verificamos a ausência de um processo legislativo do anexo 3, que cuida da tabela de parâmetros urbanísticos por zona e, apesar da identificação do responsável técnico pelo mapa e tabelas, e a ausência da sua assinatura em todos os anexos do projeto. Conclusão. Parecer do relator. De todo o exposto, após detida a análise do projeto de lei 4.358, que dispõe sobre a revisão do plano diretor integrado do município de Itajubá, concluímos a realização de audiências públicas pelo Legislativo com ampla divulgação dos eventos, objetivando o maior número possível de especialistas de cada assunto, com a finalidade de esclarecer dúvidas e questionamentos que ocorrerem durante o trâmite do projeto. 2. Nas comissões permanentes, a realização de reuniões na quantidade necessária, independente das audiências, para a discussão das alterações do plano diretor, considerando principalmente que estará em discussão uma nova lei e não apenas uma revisão. 3. Analisar e discutir as observações, sugestões e correções necessárias apresentadas no parecer. 4. Analisar e discutir junto à sociedade demais assuntos ou alterações que ocorrerem durante o trâmite legislativo do projeto, observando sempre os aspectos legais exigidos ao caso. 5. Em consequência, ultrapassadas todas as observações e sugestões até aqui relacionadas, sob os aspectos jurídicos, parece-nos, salvo melhor juízo, que não existem impedimentos para sua regular tramitação, devendo ser observados os requisitos legais de votação do processo legislativo. Câmara Municipal de Itajubá, em 22 de maio de 2019, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei 4.358. Relatório. Em atendimento ao disposto no Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257, o senhor prefeito submete ao Legislativo a apreciação e votação do projeto de lei 4.358, que aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Itajubá e dá outras providências. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Itajubá é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do município, orientador da atuação da administração pública e da iniciativa privada em seu território. Assim, o plano diretor não tem caráter executivo. Portanto, todos os programas, projetos e ações de interferência no desenvolvimento e expansão urbana do município estarão contidas em leis específicas, orçamentos, sempre seguindo as diretrizes do plano diretor. Parecer do relator. De acordo com o regimento interno da Câmara, artigo 63, inciso 2, a linha D, é competência específica da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Fiscalizar a execução de todos os projetos que se referem ao orçamento, administração tributária e financeira do município, bem como ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, conforme as normas estabelecidas na Lei Orgânica do município. Por outro lado, a Lei Orgânica estabelece em seu artigo 147, parágrafo único, os orçamentos anuais, as diretrizes orçamentárias e o plano plurianual serão compatibilizados com as metas estabelecidas no plano diretor. Assim, sugerimos a seguinte emenda ao projeto de lei 4.358. O artigo 3º, parágrafo 7º, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo 7º.
Gestão democrática é a garantia de participação de representantes dos diferentes segmentos da população, diretamente ou por intermédio de associações representativas nos processos de planejamento e gestão da cidade, de realização de investimentos públicos e na elaboração, implementação e avaliação de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano previsto nas peças orçamentárias. Acreditamos que, com o complemento final ao dispositivo, citando as peças orçamentárias, estaremos compatibilizando o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais com as diretrizes estabelecidas no plano diretor. Voto do relator. Salvo melhor análise, é o nosso parecer sob a ótica financeira, orçamentária e de fiscalização financeira. Itajubá, 27 de maio de 2019, Antônio Raimundo Santi, relator da Comissão de Finanças. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Parecer do relator ao projeto de lei 4.358. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei 4.358, que aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município e da outras providências de autoria do prefeito. Parecer do relator. Conforme justificativa, o presente projeto de lei é o coroamento dos estudos e pesquisas efetuados ao longo dos 3 últimos anos, reunindo informações que permitiram identificar os caminhos mais adequados para o próximo decênio. Elaborado sob a égide do Estatuto da Cidade, com a efetiva participação da sociedade itajubense, o plano diretor respeitou a participação da comunidade e o atendimento ao conteúdo mínimo estabelecido no artigo 24 da Lei 10.257. O plano diretor é a base do planejamento do município, cabendo a ele a tarefa de articular as diversas políticas públicas existentes, fazendo-as convergir para uma única direção. É o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do município. O objetivo é garantir o desenvolvimento das funções econômicas, sociais e ambientais do município, gerando um ambiente de inclusão socioeconômica de todos os cidadãos e de respeito ao meio ambiente. A lei do plano diretor deve ser revista pelo menos a cada 10 anos e suas diretrizes e prioridades devem ser incorporadas pelas leis orçamentárias. O plano diretor também deve integrar as dinâmicas existentes na zona rural, como as da zona urbana, uma vez que suas diretrizes devem abranger o território do município como um todo. No plano diretor, portanto, estão contidos os eixos estratégicos do desenvolvimento municipal, as diretrizes de uso e ocupação do solo, as políticas públicas setoriais e os instrumentos do Estatuto da Cidade. A aprovação do plano diretor é oportuna e relevante, pois não é mais possível que o crescimento de uma cidade do porte de Itajubá continue se processando de forma aleatória, tendo em vista que a demanda por mais e melhores serviços públicos cresce rapidamente. O agir de forma planejada deixou de ser uma opção e se tornou uma necessidade. Voto do relator. Diante do exposto e conscientes da necessidade e da importância do desenvolvimento municipal de forma planejada, manifestamos-nos no mérito favoravelmente à tramitação do projeto de lei 4.358. Câmara Municipal de Itajubá, 27 de maio de 2019. José Maria Silva, relator da Comissão de Obras. Mônica Cristina Vieira Chaves, relatora do Meio Ambiente. Obrigado, Débora. Vou registrar a presença da vereadora Mônica, nosso assessor jurídico, doutor Gustavo. Bom, algum dos vereadores gostaria de fazer uso da palavra inicialmente? Não? Então eu passo aos senhores representantes aí do Poder Executivo as suas colocações a respeito do projeto. Enfim, estamos aí todos ouvidos. Como os senhores puderam perceber, só um comparativo rápido do vigente para o tá na proposta de revisão, foram simplificadas algumas questões e esclarecidos a questão do que se é zoneamento e do que é área especial, devido às áreas terem as suas particularidades e o zoneamento ser tratado de forma à expansão do município. O plano ficou mais simples e mais objetivo. Houveram umas mudanças na questão dos parâmetros construtivos também, que eles competem. Algumas restrições estão descritas no corpo do texto do plano diretor e outras já foram direcionadas para a Lei de Ocupação e Uso do Solo, que compete a ela
por ser complementar às diretrizes do plano diretor. De forma geral, foram até mais esclarecidos para a própria implantação, quer que seja da CAI, da Comissão de Acompanhamento e Implementação, e dos setores de aprovação de projeto, tanto na área ambiental como na área de construção, que, através da Fundação Israel Pinheiro, fosse clareado a questão de uso e ocupação do solo com seus serviços específicos, quer que seja nas vias coletoras locais, regionais e nas vias locais. Então, na LPOUS, a gente encontra uma tabela referente a esses serviços e as medidas mitigadoras e os que vão ser proibidos e vão ter suas restrições. Então, de forma geral, o plano está bem mais claro do que o vigente que a gente aplica hoje. Uma dúvida, ou uma questão, ou um clareamento? Secretário, gostaria. Boa tarde a todos. Eu vejo que nós estamos no final de um grande debate durante um grande tempo em Itajubá. Eu acredito que, a partir de hoje, a realização da audiência pública, nós da Prefeitura poderemos apresentar para vocês, eu mais especificamente, os aspectos da área ambiental, em particular aqui do município, com bastante especificidade que apresenta o município de Itajubá, e que nós tenhamos aqui uma visão progressista. Quando a gente pensa que a nossa Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88, e tanta emenda parlamentar modificando o texto original da Constituição para amadurecer o desenvolvimento do país. Quando a gente traz isso para o município, nós devemos olhar com bastante cuidado o território de Itajubá, analisar principalmente os aspectos ambientais, no meu caso, e dizer que o grande desafio nosso do meio ambiente, em qualquer lugar que estejamos, é compatibilizar o desenvolvimento econômico, social e financeiro com a preservação ambiental, que é o nosso objetivo. Então, hoje à noite eu estarei apresentando aqui para os senhores 7 tópicos que a gente acha importante na área ambiental. Posso falar com propriedade, porque desde o início da discussão do plano diretor de Itajubá eu tenho participado das audiências públicas. Então, a gente vem acompanhando isso tanto administrativamente como a área ambiental no dia a dia. A gente, lá no meio ambiente, na maioria das vezes, a gente vive administrando conflito. O empreendedor querendo chegar, todo mundo em torno do empreendimento querendo continuar com a sua zona de conforto, e o meio ambiente, acima de tudo, ter que aplicar a legislação vigente, não para beneficiar nem quem já está instalado, nem quem está chegando, mas fazer com que a lei federal e estadual, e hoje nós podemos dar um grande passo com a nossa lei municipal, fazer com que o desenvolvimento não pare. Então, esse é o nosso grande desafio. Eu agradeço o convite e, à noite, eu terei um tempinho a mais para eu expressar quais são esses tópicos. Eu aproveito, eu acredito que estarei contribuindo para a gente melhorar a nossa legislação municipal, uma vez que, desde setembro de 2016, o município de Itajubá assumiu definitivamente o licenciamento ambiental de todos os empreendimentos, exceto classe 5 e 6, que representa só 6% dos nossos empreendimentos de Itajubá. Então, hoje nós estamos licenciando 94% dos empreendimentos. A nossa demanda aumentou significativamente, mas dentro da perspectiva que a gente programou de atendimento a esses licenciamentos, nós temos cumprido com o que a gente acordou,
de não deixar com que nenhum processo de licenciamento ambiental passe de 60 dias para sua análise, interpretação e conclusão, com parecer conclusivo final. Então, eu acho que isso deu muita segurança a quem chega no nosso município para se empreender. O meio ambiente, ele é tido como um grande obstáculo do desenvolvimento do país. E o que a gente está trazendo para Itajubá é completamente o inverso. Nós queremos ser parceiro do desenvolvimento do município de Itajubá. Não obstante, esquecer que nós devemos preservar os recursos naturais tão necessários para a nossa sobrevivência, para a nossa qualidade de vida. Muito obrigado. Fica aberta, então, a palavra. O vereador Tenente Melo. Boa tarde aos colegas, boa tarde aos convidados, obrigado por estar aqui. Eu tenho duas dúvidas, também simples, mas que, como estive como secretário de Indústria e Comércio, eu não consigo ficar sem perguntar sobre o impacto do plano diretor, quando aprovado, no desenvolvimento da cidade. Vou começar pelo Ricardo, depois eu vou para o Rapone. Ricardo, eu te ouvindo falar aqui, eu vi o ministro do Meio Ambiente falando, né? A importância do meio ambiente ser parceiro do desenvolvimento. Isso é uma política pública que o Brasil está tentando adotar como prática, e Itajubá vem nessa linha já há alguns anos. Então, a gente vê que nós estamos bem alinhados com o governo federal nesse sentido. Uma pergunta, secretário, sobre que afeta a questão do plano diretor especificamente. Houve alguma alteração nas leis ambientais nesse período, né, no passado recente, que possa afetar a questão de ocupação de áreas que seja de interesse econômico ou mesmo de área urbana, que esteja prevista na proposta do plano diretor que está em discussão na Casa? A pergunta é, nós temos em vigor um plano diretor antigo, mas que se baseia em leis ambientais antigas. Quero saber que se houve alguma alteração significativa na legislação ambiental recentemente que já esteja sendo contemplada ou esteja sendo considerada nessa proposta nova que nós estamos em discussão. Essa é a minha dúvida. Aí depois eu faço a do Rapone. Nós tivemos, desde 1964, o primeiro Código Ambiental brasileiro foi publicado através da Lei 4771, de 1964, decretado pelo presidente da República através do decreto 3.179 de 99, de 65, que disciplinou as políticas ambientais do Brasil, não distinguindo a vasta região, as vastas regiões que o Brasil apresenta, né? A realidade, por exemplo, do norte do Brasil é completamente inversa da realidade do sul do Brasil. A nossa realidade do sul de Minas é completamente inversa à realidade do norte de Minas, território imenso, nós somos o quarto maior estado da federação. E depois de 48 anos em discussão no Congresso Nacional, nas câmaras, na Confederação Nacional da Indústria, na Confederação Nacional da Agricultura, dos grandes empresários, aqui em Minas através da FIENG, dos trabalhadores através da FETAENG, os legisladores chegaram à conclusão de modernização da legislação ambiental, que foi através da publicação do novo Código Ambiental da Lei 12.651 de 2012. Com isso, houve uma flexibilização muito grande para nós que analisamos os projetos de intervenção ambiental. Nós podemos hoje analisar um projeto de intervenção baseado na nossa realidade aqui do sul de Minas. Então, o produtor rural, por exemplo, o pequeno produtor rural que era taxado com uma área de preservação idêntica à área da Amazônia, hoje não é mais. Então, a lei ambiental modernizou bastante. E essa é a nossa proposta que nós vamos trazer hoje. Já que Itajubá se tornou apto a fazer o licenciamento ambiental, a fazer o controle, o monitoramento e a fiscalização ambiental, como vem sendo feita, e que os técnicos
que fazem as análises e as interpretações de projetos estão mais próximos das intervenções, a gente precisa de mais subsídios municipais, que é a evolução da legislação. Nós não podemos ficar com ideias do Código Ambiental anterior. Obviamente, nós temos que cumprir a lei, mas se a lei modernizou, nós temos que modernizar junto. Senão, nós vamos ficar parados no tempo. E, com relação à preservação, eu entendo que, com a modernização da legislação, facilitou também a ação de preservação ambiental. Porque, a partir do momento que o empreendedor vê que ele tem mais abertura com relação à especificidade de cada região do Brasil, ele também tem condição de fazer com que a ação de intervenção dele seja mitigada pela ação imposta pelo órgão ambiental. Então, a gente entende que o Brasil é o país mais rico em legislação ambiental do planeta. Mas, infelizmente, a legislação ambiental não é completamente cumprida no Brasil como deveria ser. Então, hoje nós temos uma oportunidade muito grande do start, da gente fazer com que Itajubá inclua alguns tópicos importantes na legislação ambiental para a gente tratar aqui no nosso município. Nós somos um município que ocupa 52,7% da área urbana do município, está em área de preservação permanente. Então, se Itajubá não tivesse sido constituída 200 anos atrás, hoje, obrigatoriamente, ele só teria 48% de área passível de autorização ou de regularização ambiental. Então, eu vejo isso, vereador, como uma modernização de ideias. Graças a Deus, nosso legislador de Brasília passou a ter isso comumente e como um princípio de igualdade aos cidadãos brasileiros. Nós não podemos aqui, no município de Itajubá, fazer a mesma análise lá de Palmas, no Tocantins. A realidade é completamente diferente, os biomas são diferentes, o solo é diferente, a qualidade de água é diferente, a topografia é diferente, o relevo, etc. Então, eu vejo que nós temos hoje a oportunidade ímpar em Itajubá de modernizar a nossa legislação. Apesar do que, 10 anos faz assim, passa assim. Eu acho que essa revisão deveria ser, no mínimo, de 20 em 20 anos. Tem 12 que nós estamos revisando. Enquanto isso, o município está aí. O pessoal querendo vir desenvolver, e nós, do planejamento e do meio ambiente, ficamos, às vezes, amarrados por falta dessa modernização de legislação ambiental municipal. Obrigado, Ricardo. Secretário Ricardo, acho que esclareceu a minha dúvida. E para o arquiteto Raponi, a minha pergunta é mais uma questão, é uma curiosidade mesmo, Raponi, eu não li o projeto completo ainda, mas ele já prevê aquela alteração que já estudava-se em 2014, quando eu estava na secretaria, é o seguinte: Itajubá, hoje, ele tem uma limitação, uma empresa que queira se instalar aqui, ela só pode usar 50% do terreno que foi disponibilizado para ela. E havia, desde aquela época, uma proposta de aumentar isso para 70%, que é a realidade, me corrija se eu estiver errado, de cidades do entorno, de cidades de porte semelhante ao nosso. Isso está previsto na atual proposta, e se sim, na sua visão de servidor da Secretaria de Planejamento, que impacto você acha que isso trará para o desenvolvimento, para novos empreendimentos da cidade? Se trará ou não? Do plano vigente, está corretíssima a sua exposição, era só 50% da área de um terreno, ou seja, simplificando, de um lote de 200 metros quadrados, ele só poderia construir 100. Mas o coeficiente de aproveitamento seria o total com o número de aproveitamento, seria mais um pavimento, que seria 1,5 do vigente. Com a proposta da revisão e com os estudos feitos junto com a Fundação Israel Pinheiro, foi de aumentar mesmo, justamente porque as empresas precisam de uma área maior. Os 50% fica muito reduzido em função de qualquer dimensão de lote. Em contrapartida, a gente trabalhava 10% de área permeável no vigente
Para a proposta de revisão, foi para 15%. Então, houve uma equiparação e um equilíbrio nisso. O afastamento frontal foi mudado para 5 metros, para você ter uma área mais aberta na frente também. Mas é de suma importância ter aumentado essa taxa de ocupação em aproveitamento melhor e adequação de qualquer tipo de empresa. O impacto disso vai ser positivo, porque uma empresa que ficava muito restritivo numa área de 50%, ela tem 20% a mais de ocupação para poder complementar qualquer outro tipo de serviço e produção dentro da sua empresa. Eu queria ouvir isso do técnico, porque para nós que estivemos na Secretaria de Indústria e Comércio, claramente isso aí vai ser um atrativo. Seria, na época a gente brigava muito, né? Se Itajubá tivesse mais esse atrativo. Exatamente. Tecnicamente falando, você acha que essa nossa visão é procedente? Procede não só na área de interesse econômico, mas como nas outras áreas também, que nós ajustamos esses parâmetros e a taxa de ocupação. E é decorrente mesmo da necessidade e da possibilidade mesmo de ocupação de qualquer outro terreno aí, que, na verdade, equiparou todo o município a 70%. Pergunta maior seria até para o diretor legislativo, mas ele não está aqui. Eu vejo que o diretor ele tem uma ênfase interessante para a questão industrial do município. E eu sinto falta de um parecer de mérito no plano diretor, também da Comissão Indústria e Comércio dessa casa. Talvez teria, assim, sugestões para dar ao plano diretor, interessante, porque ele dá um enfoque muito grande, principalmente lá nas diretrizes básicas do plano com relação ao desenvolvimento do Parque Científico Tecnológico, ele cita muita coisa, então seria, eu não sei por que não foi colocada a Comissão de Indústria e Comércio para dar o parecer de mérito também nessa parte no plano diretor. Mas é minha parte, ok. Mônica. Boa tarde a todos. Nós sabemos que vamos ter a realização das audiências públicas, né? Hoje à noite teremos a respeito do Plano Diretor do Desenvolvimento Integrado do município de Itajubá. Até o secretário já perguntou se nós vamos estar presentes, e vamos. Eu só gostaria de falar a respeito de um ofício que nós recebemos no nosso gabinete. Eu acredito que os gabinetes dos demais vereadores também receberam, da empresa Mali. E eu peço licença para fazer a leitura aqui desse ofício, que eu sei que é de interesse de todos os vereadores também que receberam. Prezado senhor presidente, tendo tomado ciência do trâmite do projeto de lei número 4.358, de 2018, em andamento nesta Casa Legislativa, que tem por escopo nova alteração do plano diretor nesta municipalidade e que, por desdobramento temático, trataria da ocupação imobiliária da várzea do Ribeirão Piranguçu, área essa destinada à acomodação das águas das enchentes da referida veia d'água e consequente proteção do distrito industrial de alagamentos, vem a empresa Mali Metal Leve ratificar a manifestação já expressa a essa casa em 23 de 9 de 2013, fato público, notório e amplamente evidenciado através de pareceres técnicos dos órgãos ambientais competentes à causa. A área em questão continua anualmente atuando como uma bacia de contenção do transbordamento das águas do Ribeirão Piranguçu, tendo em vista as cheias provocadas pelo período de chuva mais intensa que ocorre entre os meses de novembro a abril. Como também já noticiado, neste período de cheias, essa bacia de contenção já não tem se mostrado capaz de suportar todo o volume de água, gerando, então, de forma recorrente, um transbordamento e alagamento da rotatória que dá acesso à empresa Mali, como ocorrido no mês de janeiro de 2016. Dessa forma, considerando que, mesmo diante do atual cenário e dessa essencial função ambiental que essa área desempenha como bacia de contenção das cheias,
bem como em razão dos referidos prejuízos que a empresa passa a sofrer, não é forçoso concluir que o prosseguimento de tais intervenções nessa área traz consigo uma potencialidade lesiva de proporções muito maiores que as atuais. Atualmente, as alterações e intervenções já realizadas nesta área afetam diretamente toda a área de logística da empresa, esta que passa também a ficar alagada, causando assim consideráveis prejuízos de ordem econômica, pois referida área constitui-se parte da atividade imprescindível para a movimentação e comercialização de seus produtos e, consequentemente, a geração de receita para a empresa. Oportunamente, a empresa Mali ressalta que a atual administração municipal tem plena ciência dos fatos aqui noticiados, vistos que já foram encaminhados relatórios técnicos que comprovam o cenário em questão. Isto posto, a empresa Mali Metal Leve ratifica a sua manifestação contrária ao prosseguimento e aprovação do projeto de alteração do plano diretor desta municipalidade. Então, diante desse documento que nós recebemos, eu gostaria que o secretário pudesse falar algumas palavras a respeito disso, porque já tem se falado em que a empresa Mali pode deixar a cidade, e é claro que nós não gostaríamos que isso acontecesse, e é a nossa preocupação. Então, eu sei que a gente vai ter mais tempo, mas pelo menos que o secretário desse uma palavrinha, um resumo, para a gente estar dando essa resposta para a população. Secretário, por favor. Pela ordem, só um adendo na fala da vereadora Mônica, para completar. O que ela fala é muito verdade. Tem se falado muito que a Mali vai deixar Itajubá, mas em nenhum lugar a Mali assinou essa afirmação. Então, é importante esclarecer isso aqui, né? A vereadora traz esse assunto aqui, importante, até para quem nos acompanha. É um assunto técnico que algumas pessoas têm nitidamente usado por razões políticas para causar o pânico na cidade. Em momento algum, a empresa assinou algum papel, algum documento dizendo que tem intenção de se retirar daqui. Pelo contrário, ela fez o inverso. Mas isso aí eu deixo para o próximo capítulo. Perdão a interferência, vereadora. Só um segundo, secretário. Eu acho oportuno o secretário resumir para a gente nesse momento. Acredito que à noite nós teremos um tempo maior para a explanação. Mas antes do secretário, o vereador Vladimir pede a palavra, porque tem também a ver com esse assunto. Quer dizer, a vereadora Mônica, oportunamente, fez a leitura do ofício que nós recebemos. No entanto, o vereador Vladimir parece que recebeu uma documentação recente e gostaria de fazer uso da palavra. E aí, na sequência, o secretário pode, então, tecer alguns comentários a respeito. Boa tarde a todos. Peço a palavra, só um segundinho. Senhor secretário, nós, quando recebemos essa carta aqui na Câmara, todos os vereadores, a gente ficou meio, assim, tentando descobrir mais sobre essa carta, ir mais a fundo. E nada melhor eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, de ter ido atrás, de pegar uma resposta, uma coisa mais concreta do diretor da Mali, senhor Alexandre Carmahani. Eu fui atrás um dia, fui outro, eu tentei agendar, e realmente os compromissos deles não estavam batendo para a gente conversar. Quando foi ontem, a secretária dele me passou um e-mail, falando: Vladimir, você como presidente da Comissão de Meio Ambiente, passa para a gente os questionamentos, o que você quer saber, para a gente também inteirar do assunto. Aí eu fiz algumas perguntas para ele esclarecer mais ou menos o posicionamento da Mali, para não ficar esse diz que me disse, a cidade, todo mundo acusando, não sei o quê, que a Mali vai embora e não vai. Eu recebi esse documento agora, há poucas horas atrás, e vai ser usado, isso aqui, do Dr. Gabriel Luiz de Mendonça Augusto. Ele é da assessoria jurídica da Mali Metal Leve S.A., e ele está respondendo em nome do diretor. Eu vou fazer a leitura rapidinho, que dá para a gente esclarecer todo esse questionamento e complementar essa carta, que não é bem isso que está na carta que eles falam aqui hoje para a gente. Prezado Vladimir, bom dia. Conforme o nosso contato telefônico, gostaria de esclarecer alguns pontos para ajudar você e os demais colegas da Comissão do Meio Ambiente a entender os motivos pelos quais a empresa Mali se manifestou por escrito em relação ao projeto de lei que busca alterar o plano diretor.
Inicialmente, gostaríamos de esclarecer que a mensagem espalhada nesta municipalidade a respeito da saída da empresa da cidade ou transferência de sua produção para outra localidade não condiz com a realidade. Como de conhecimento, a única manifestação da empresa Mali foi através do ofício encaminhado a todos os nobres vereadores, no qual em linha alguma citou tal fato, ou proferiu qualquer ameaça nesse sentido. Temos que referida informação fora distorcida por pessoas que não são amigas da cidade e que querem usar de tal situação para seus próprios interesses políticos. O segundo ponto que também gostaríamos de deixar claro é que a empresa Mali não é contrária ao desenvolvimento social e econômico do município. Pelo contrário, é participativa e incentivadora de tal fenômeno, visto que, como parte deste município é uma das maiores interessadas no seu sucesso e desenvolvimento pleno. O terceiro ponto é que a empresa não se opõe à alteração do plano diretor em sua totalidade, mas sim no que se refere à área especial de desenvolvimento econômico delimitada no entorno da empresa e que hoje compreende os terrenos nos quais o Ribeirão Piranguçu utiliza como escape de suas águas e enchentes. A oposição apresentada pela empresa Mali se pauta em questões técnicas, elaboradas por profissionais contratados pela empresa ainda no ano de 2012 e 2013, o qual considerava que a empresa, esta hoje localizada em área de risco eventual, que pode ser majorado se houver a intervenção em referidas áreas de seu entorno. Estas questões foram esclarecidas ao senhor prefeito e seus secretários Fernando Bisacu e Edna, com os quais mantivemos um bom diálogo na busca de uma melhor solução para todos. Como evidenciei em nossa conversa por telefone, e que o ratificado em audiência pública, infelizmente a empresa Mali sofre hoje uma grande ameaça de sua produção em razão de um fenômeno global de troca de tecnologia, downsize, o qual os motores de veículos leves tiveram uma redução de 4 para 3 cilindros, o que impactou, de certa forma, em 25% da atual produção da empresa. Tal fato faz com que a empresa hoje procure alternativas de novos produtos para sobreviver neste mercado de autopeças, de veículos automotores, que também futuramente apresentará outros problemas, como, por exemplo, o aumento de carros elétricos. Diante deste cenário preocupante sobre o futuro da corporação, surge ainda esta preocupação referente à política pública da cidade, que pode interferir diretamente no futuro da empresa. Não falamos de algo imediato, mas a médio e longo prazo podemos ter efeitos que dependem das medidas adotadas hoje. Deste modo, gostaríamos de sensibilizar a todos os vereadores e a população itajubense dessas preocupações que assolam a empresa, que hoje emprega aproximadamente 2.400 e atinge de maneira geral cerca de 14 mil pessoas na cidade, ou seja, praticamente 10% da população. Espero ter colaborado no aclaramento de todos os pontos e me coloco inteiramente à disposição para o debate e para demais questões. Atenciosamente, Dr. Gabriel Luiz de Mendonça Augusto, Mali Metal Leve S.A., assessoria jurídica. Então, senhor secretário, eu só quis dizer isso aqui, que é um documento que a gente recebeu hoje. Eu quero agradecer aí em público aqui o respeito que a direção da Mali teve com a nossa comissão. Eu sei que eles estavam sobrecarregados esses dias, mas chegou a tempo ainda da gente começar os estudos. Hoje eu convoco toda a população para estar presente aqui a partir das 19 horas. A gente vai estar aqui todos os dias, hoje, terça, quarta, quinta e sexta. Inclusive amanhã eu também irei presidir a audiência pública. Eu convoco sim a população, e esse documento chegou em boa hora. E hoje à noite, se eu não me engano, este mesmo advogado que respondeu para a gente o ofício, doutor Gabriel, vai estar aqui. Então é importante a presença dele aqui para a gente confirmar isso. Agora, o senhor me desculpa, mas eu tinha que ter falado antes, né?
Ontem nós tivemos uma reunião do Conselho de Política Ambiental do Estado, e antes de eu sair daqui, um senhor formador de opinião aqui de Itajubá chegou perto de mim, aqui na praça, virou para mim e perguntou assim para mim: secretário, o senhor é a favor ou contra a linha L do plano diretor? Pus a mão no ombro dele e devolvi a pergunta para ele. Eu senti qual era a formação da opinião dele. Falei: meu senhor, antes de eu responder, com a mão no ombro dele, e o senhor? O senhor era a favor ou contra? Ele virou para mim e falou assim: eu nem sei o que é isso. Quer dizer, a gente vê que uma pessoa formadora de opinião, que está sempre nos debates do município, escuta falar em a linha L, tem 7 anos, está indo para 8, a criação da linha L no plano diretor. Então, se os senhores me permitem, especialmente a vereadora Mônica, dentro dos outros 6 tópicos que eu vou apresentar aqui, que têm o mesmo sentido, que têm a mesma importância, desenvolvimento urbanístico do município, de planejamento urbano, eu prefiro que a minha manifestação seja na audiência pública, por gentileza. Pode ser? Por isso que eu pedi permissão a ela. Eu acho importante essa informação que o vereador Vladimir veio trazer, eu não tinha conhecimento. E o que eu acho importante também a gente, nós vereadores, expor para a população que acompanhe o trabalho que está desenvolvido, que está sendo desenvolvido aqui através da comissão, das audiências públicas, para que eles possam entender o que é o plano, qual o desdobramento, porque, infelizmente, tem algumas pessoas na cidade que vão usar esse plano, esse nosso trabalho, politicamente, né? Então, eu acho importante a população acompanhar, porque quando você tem conhecimento, você não vai pela cabeça das pessoas. E a rede social ajuda, mas também atrapalha muito, né? Que às vezes a primeira informação ali empresa Mali pode sair de Itajubá, fica todo mundo apavorado e com toda a razão. Então, que as pessoas, a gente quer mesmo chamar essas pessoas para assistir a audiência pública, se não puder vir aqui, que assista pelas redes sociais, tem a página da Câmara, tem o site da Câmara também, para as pessoas estar acompanhando, para saber realmente o que está acontecendo, para cada um ter a sua opinião e não ir para a opinião que talvez não seja para o bem da nossa cidade. Então, eu acho assim, aceito que o senhor possa se manifestar na audiência pública mesmo, mas eu só achei importante a gente trazer esse assunto aqui, porque já está em pauta, já está aí nas redes sociais, então é importante a gente chamar já a atenção das pessoas, para as pessoas virem entender do assunto, para não ficar todo mundo apavorado, achando que a Mali vai sair, que a Mali vai embora e que vai desempregar. Obrigada. Só acrescentando na fala da vereadora Mônica, né, na fala do secretário, é engraçado, eu recebi questionamentos um pouco diferentes, né, e mais pesados um pouco. Né? Questionamentos do tipo: vereador, você é favorável, então, à aprovação do plano diretor? Porque o plano diretor, se aprovado, vai fazer a Mali embora da cidade. Então, assim, esse questionamento mostra, de fato, a desinformação, né, a tentativa de alguns de usar algo pequeno, né, para transformar em algo gigantesco. Né, Enfim, nós estamos falando de algo que, obviamente, é importante, a discussão a respeito da a linha L, né, a discussão é importante, mas perto do todo que representa o plano diretor para o município, da necessidade desse plano ser revisto e aprovado com urgência, uma vez que está em atraso, né, na verdade, né, em termos da legislação, perto dessa importância, ele é um assunto pequeno, né, simples, que nós vamos discutir, vamos chegar a um consenso, né, do que é o ideal. É para isso que está na casa, é para isso que existe esse momento agora das audiências, né, para que fique esclarecido.
Mas nós temos algo muito maior em discussão, né? Enfim, alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Hoje nós estamos formalizando, né, através da reunião conjunta das comissões, essa discussão, a leitura dos pareceres que foi feita, e esse início da discussão. Obviamente, hoje à noite, de fato, vai ser o momento ideal, né, para aprofundamento. Então, o secretário, quando deixa para esclarecer à noite, não tem nada de problema nisso, acho que é o momento, de fato, à noite. Exato. Para a exposição ao público, né, nós esperamos que a casa esteja cheia hoje à noite, que muitos estejam assistindo de casa, né, os vereadores, num trabalho intenso de divulgar nas redes sociais para que aquelas pessoas que nos acompanhem, que não puderem estar aqui, que vejam de casa, e dessa forma haja transparência em tudo que está sendo discutido, e o município os munícipes, né, possam entender de fato quão importante é esse projeto, o plano diretor, os demais que caminham juntos, né, o uso e ocupação de solo, código de obras, de forma que nós temos 4 audiências, né, 2 específicas do plano diretor, mas as outras 2 também importantes, porque são de projetos que caminham juntos. Nós vamos votar o parecer, é isso. Então, perfeito. Então, nós vamos fazer, então, para partir para o encerramento dessa reunião conjunta, para a votação dos pareceres. Então, primeiramente, nós vamos votar o parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Votam, portanto... Isso. De Comissão de Constituição, votam o vereador Renato de Moraes e eu, vereador Carlos Molina. O parecer já foi amplamente discutido. Algo mais a acrescentar? Em termos de discussão? Não, em termos de discussão não. Só é importante ressaltar que o parecer nós vamos aprovar contemplando todas as questões de alterações propostas pelo relator. A Mônica é suplente, né? Ela também vota, então. Ok? O parecer, então, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, por unanimidade dos membros da Comissão de Constituição presentes nessa reunião. Eu, vereador Carlos Molina, vereador Renato e vereadora Mônica. Constituição. O parecer da Comissão de Finanças. Alguém quer acrescentar algo mais na discussão? Não? Então, em votação, votando eu, vereador Carlos Molina, vereador Antônio Raimundo Santi e o vereador Tenente Melo. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Finanças. Agora, a Comissão de Obras, Serviços Públicos e, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. São os membros vereador Vladimir, vereador Tenente Melo e vereadora Mônica Chaves. Renato também. Obras e Meio Ambiente. Os 4, então. Algo a acrescentar em termos de discussão? Não? Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado, então, por unanimidade dos membros presentes das 2 comissões, de Obras e Meio Ambiente. Só pela ordem, eu vou pedir para que os colegas da Comissão de Obras permaneçam após o encerramento desta, para a leitura de parecer rápido. Só isso. Obrigado. Muito bem. Não havendo mais nada a tratar, agradecemos a Deus e a presença de todos e declaramos encerrado o trabalho dessa reunião em conjunto.